Boa noite, amados irmãos. É com um doce sentimento de ternura e grande saudade que nós nos reunimos aqui nesta noite, lembrando dos nossos abraços fraternos, das nossas conversas, sentindo falta da nossa escola, da nossa oficina, do nosso hospital, do nosso remanso de paz, que é a nossa casa espírita, o caminho do Evangelho. Nós somos uma família. Sentimos falta do convívio com os amigos espirituais dentro daquele espaço, mas uma saudade maior ainda envolve o nosso coração nessa hora. É a saudade de Jesus, esse mestre, essa luz incomparável que nos envolve a cada instante, e é a Ele que nós nesta hora reportamos os nossos sentimentos mais doces de gratidão, de reconhecimento e reverência numa prece. Querido irmão Jesus, médico das almas, nós conhecemos sobre o seu amor em relação a todas as criaturas, o seu cuidado, a sua dedicação. Rogamos, mestre amigo, que o seu abraço generoso, renovador, envolva todos na terra. Que vibrações de profunda paz unam os corações, que todos possam sentir o lenitivo do seu amor sendo derramado nesta hora, Senhor. E te pedimos que permaneças conosco durante este tempo, durante esses momentos de reflexão. Ai, irmão querido, que saudades! Como nós, de alguma forma, fomos convidados, ouvimos a sua voz, aceitamos o seu convite, por isso hoje nós temos sede desse pão espiritual, desse pão de amor que Jesus nos trouxe através da sua própria existência. Todos nós somos convidados a construir um reino de paz, um reino de amor dentro de cada um de nós. E sabemos que Jesus pode nos oferecer as energias, as diretrizes necessárias para que nós mantenhamos a nossa coragem, a nossa perseverança nessa construção. Os espíritos, sendo interrogados pela luz que se fez matéria também aqui na Terra, em Kardec, sobre qual seria o espírito que poderia servir de modelo e guia para a humanidade, respondem da forma mais curta que nós temos no Livro dos Espíritos. E a resposta é Jesus. Ele, em seu legado, foi objeto de muitas críticas e doces homenagens. Uma delas, que nos traz assim uma sensibilidade mais profunda, toca o nosso coração de uma maneira especial. É de uma canção de Roberto Carlos, em que ele fala: um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. A sua voz falava só de amor. Todo o seu gesto era de amor e paz ele trazia no coração. Nós vamos conversar hoje a respeito da imortalidade da alma. Jesus nos trouxe, dentre toda a sua vivência, dentre todo o seu exemplo, junto conosco aqui na matéria, dois grandes preceitos. Um deles foi quando ele nos apresentou e nos falou desse amor maior, nos apresentando Deus como sendo não aquele ser distante, não aquele ser
que nós julgávamos pelas nossas experiências então, como um ser cheio de vontades, que executava com certa crueldade alguns desígnios. Jesus então vem mostrar para nós que Deus é um pai, se referindo a ele como Abba, o paizinho, mostrando e transformando o elo que nos une num elo amoroso, onde esse ser soberanamente bom, sábio e justo tem um olhar para conosco, amoroso, protetivo, que educa e deseja a felicidade do seu filho. Procurem imaginar, nesta hora, a vibração que emanava de Jesus quando ele trouxe essas palavras. Quando ele mostrou esse elo, quando ele construiu essa ponte da nossa compreensão, do nosso sentimento, do nosso raciocínio em relação a Deus. Tudo o que Jesus viveu exemplificou nos atos, eram manifestações amorosas. Ele falava da paz que ele trazia no seu coração, que já era pacificador, que já era puro. E ele estava disposto a compartilhar essa paz com aqueles que aceitassem o seu convite. Já entendemos, dentro das nossas concepções hoje, que o papel de Jesus é um papel que vai além do papel do Salvador. Ele nos oferece ferramentas, nos instrumenta para que nós possamos em nós construir o caminho que vai nos libertar das nossas mazelas, das nossas más tendências e vai nos facultar a construção da verdadeira felicidade. Então Jesus nos trouxe dois legados muito importantes que nós queremos destacar. Um deles, a lei de amor. E o outro, que aquela época ainda nós tínhamos grande dificuldade de compreender, foi o seu ressurgir da morte. Não que ele tivesse retornado ao seu corpo material, como muitos ainda pensam, mas houve uma materialização do seu corpo espiritual para que ficasse comprovado, que fosse contundente, que não houvesse mais dúvida nenhuma que existe uma vida além da vida material. Toda a sua fala voltava para um reino além da matéria. E ele nos revela esses conceitos, essas ideias, para que nós entendamos um pouco mais sobre a vida espiritual. Muito daquilo que ele nos ensinou, infelizmente, foi alterado, foi mal compreendido, foi deturpado. Ainda naquela época, nós não conseguíamos compreender a sua mensagem de uma forma mais ampla. Nós ainda haveríamos de percorrer as fieiras das encarnações, estruturar o nosso saber, desenvolver as sementes de amor, para então começarmos a compreender a história de luz que ele havia trazido ao mundo. Imaginemos naqueles momentos, após ver todas as dores que Jesus fisicamente havia passado, ao que nós nos reportamos ainda hoje, a sua dor moral, o seu pesar diante da incompreensão da humanidade em relação às orientações que ele viera trazer. A sua dor moral era muito maior do que toda a dor física que ele havia sentido. Mas imaginemos então o pesar dos discípulos reunidos, sentindo-se como que perdidos, órfãos, temerosos. E Jesus então se apresenta com toda a beleza, com toda a luz. Ele se apresenta diante deles
quanta emoção eles devem ter sentido. A alegria, a esperança, a felicidade e ao mesmo tempo o assombro, a dúvida. Jesus ali se encontrava, mas todos haviam visto a maneira como o seu corpo padecera, mas ele estava ali e disso não havia dúvidas. Não havia como questionar, porque eles estavam observando aquela realidade. Jesus então deixa para nós esse legado que é incontestável e é o mais importante neste momento em que nós estamos vivendo. Quando todos pensavam que a sua morte numa cruz infamante havia sido o fim, ele vence a morte e mostra de maneira inquestionável a imortalidade da alma. Hoje, diante das nossas realidades, que estamos todos de alguma forma separados uns dos outros, em reclusão social, nós somos convidados a refletir. Esse pequeno ser, invisível a olhos nus, nos descortina a fragilidade do nosso corpo físico. Alguns irmãos, tendo o espírito um pouco mais preparados por estudos, pela própria busca de respostas, vão ter uma posição que pode abrandar um tanto essa experiência. Outros precisarão de muita ajuda. Será que nós já conseguimos sentir a realidade de que somos espíritos imortais e viver de acordo 24 horas por dia com essa condição? Nós somos viajores do tempo. Aqui estamos de passagem. Nós já, de alguma forma, compreendemos que somos algo mais além do que a matéria, que aquilo que nós conseguirmos amealhar de conhecimento, de saber intelectual, haverá de acompanhar-nos após a passagem por aqui. E todos os benefícios, todos os bens, todas as habilidades e qualidades morais que houvermos desenvolvido, nós conseguiremos avaliar, nós conseguiremos ter, entre aspas, como tesouros que nos facultarão, diante da nossa própria consciência, a análise de muitas coisas que podem se tornar muito positivas pelo bem que tenhamos feito aqui na matéria. Como espíritas, temos a oportunidade de viver, através de nossas ações, o que nós aprendemos através das luzes do Consolador prometido. Sermos cartas vivas do Evangelho, mostrar em atitudes a nossa fidelidade a Deus, a compreensão e o exercício das suas leis. Todos nós somos espíritos imortais, convidados a exemplo de Jesus na última ceia, onde os discípulos, discutindo qual deles seria o maior, Jesus percebe, despoja-se do seu papel de mestre, veste-se como um escravo, um servo, e, tomando da água e das toalhas, ele lava os pés de seus discípulos, mostrando de forma inequívoca que nós, para sermos um exemplo, para sermos aqueles que seguem verdadeiramente as pegadas do Cristo, somos convidados a servir. Como nós podemos servir nesses dias de tanta dor, de tanto sofrimento, em que muitos irmãos estão angustiados?
nós reconhecemos a eficácia da prece. Nós sabemos que um coração puro e com boa vontade pode movimentar vibrações e energias em benefício àqueles que estão aturdidos diante das provas. Nós podemos ser instrumentos nas mãos de Jesus através da oração. Outra forma que nós podemos servir num propósito de crescimento e na construção de um mundo mais feliz é através do silêncio interior, onde o nosso coração, a nossa mente, procura, conectando-se ao alto, ouvir a voz de Deus dentro de si, acerenando o nosso ser como um lago límpido, cristalino, onde possa ser refletida a presença de Deus, para que as pessoas ao nosso redor possam usufruir da nossa paz interior. Somos convidados também, dentro das nossas possibilidades, a nos debruçarmos diante dos livros, as oportunidades de ampliar os nossos horizontes, de conhecer, para servir melhor, para que possamos, nas mãos da espiritualidade, sermos cada vez mais instrumentos de paz. E o exercício da caridade. Nós podemos servir a Deus através do bem, seja onde estivermos, a maneira que nós consigamos, que nós possamos ser o lenitivo, a palavra de esperança, a voz amorosa de Deus falando através de nós. Era um dia de sol muito bonito. As ondas batiam na orla de forma ritmada. Na praia está um menino. Ajoelhado, ele cava com a sua pá, enchendo o seu baldinho de areia. Quando ele está cheio, vira-o na superfície. E para o seu assombro, o pequeno arquiteto observa que foi possível construir um castelo. E assim ele permanece horas e horas nesta brincadeira. Ele sabe qual será o fim dessa atividade. Ele continua, levanta mais e mais castelos, torres, prepara o fosso, os palitinhos de sorvete tornam-se as pontes, as rolhas das garrafas são as sentinelas, e assim ele vai construindo. Mas a maré sobe e as ondas começam a destruir os seus castelos. E ele então solta aquela gargalhada feliz, achando a maior diversão, porque ele sabe que aquele momento era um momento passageiro. As ondas chegam com mais força, ele recolhe os seus brinquedos, dá a sua mão confiante ao seu pai e segue no retorno à casa, porque ele sabe que no dia seguinte ele terá a oportunidade de fazer novamente as suas construções. Que possamos, dentro desse espaço de tempo, nos aprimorar, valorizar, sermos gratos pelo ar que nos rodeia, pelo sol que nos aquece, pela saúde, pelos desafios de uma saúde que precisa ser equilibrada, mas que todos nós sempre reconheçamos em Deus o seu amor pleno, o seu amor
agindo em nós e nos modelando para que cada dia possamos ser espíritos mais perfeitos, mais elevados, mais sublimes. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, envolvendo a cada um no seu lar, levando vibrações de harmonia, de esperança e de muita, muita confiança em Deus.